Para a mensagem outorgada, o tema da nossa meditação é servindo dignamente. O tema da mensagem agora para mim e para você é servindo dignamente. E o texto base para esta palavra está registrada na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você está preparado para servir dignamente? A pergunta que faço agora é: você está preparado para servir dignamente? Na igreja, em casa, no lar, na vida secular, na escola, na faculdade? Está pronto para servir dignamente? Tem algumas situações que ficamos apreensivos e preocupados. Eu quero agora que você preste atenção em mim. Eu quero que você olhe para mim. Eu vou contar uma história. Eu acho que estou falando com você diretamente nesta câmera, e eu queria que você olhasse para mim com muita atenção. Eu sei que tem muitos diáconos assistindo, muitos obreiros assistindo, muitos pastores assistindo, mas mesmo você oficial, ou você que não tem função específica na igreja, nós temos pessoas de outras denominações, nós temos pessoas que estão até do Japão nos assistindo nesta hora, se bem que o fuso horário é totalmente diferente, mas nós temos informação de pessoas lá do Oriente assistindo esta live, e quero que você preste bastante atenção. Vou contar para você uma história agora, preste atenção na história da vivência em ser digno. Causa-nos até espanto e até riso. Eu sei que alguns de vocês irão rir, mas eu preciso contar esta história. Conta-se que um diácono foi escalado para recepcionar. Então, coloca-se o oficial na porta da igreja, na porta central da igreja, para recepcionar os irmãos. Paz seja contigo, que maravilha, paz seja convosco, que maravilha, paz meu amado, paz minha amada. Recepcionar, como nós normalmente fazemos, recepcionando os irmãos, a membresia, os visitantes e até mesmo os nossos pastores. Nós recepcionamos. Conta-se então que este diácono foi escalado para recepcionar os irmãos de uma forma clássica, como diz o nosso manual. Algumas igrejas têm como hábito colocar o seu um radinho portador
de comunicação para poder falar com o seu diretor, a sua diretora, o seu responsável. Diz que ele estava exatamente com este aparelho móvel ligado, recepcionando as pessoas. Até aí, maravilha. Até aí, tudo bem. Estava recepcionando as pessoas calorosamente. Mas, num determinado tempo específico, ele pegou com seu rádio e o pastor dizendo lá na frente: vamos dar glória! Igreja, dá glória! O pastor se removendo, dando de tudo para poder a igreja movimentar. E estava dizendo: dá glória! De repente, ouve-se lá na porta, com o aparelho móvel ligado, esse diácono fala: gol! É gol! Imagine a cena. Toda a comunidade, toda a igreja olhando para trás para ver o que é que estava acontecendo. Um oficial ouvindo uma disputa de futebol em meio a um culto em que a unção de Deus estava permeando na igreja. Talvez você esteja rindo agora, né? Mas é ou não é lamentável? Servir dignamente tem implicações diretamente no seu convívio espiritual. Dizemos sempre aos nossos oficiais: você é o canal de visita e de bênção. Você é o primeiro a ser recepcionado. Você é o primeiro que nós, ao entrarmos na igreja, vamos ver. Você é o primeiro em que o diabo tenta pedir licença para entrar. Como é que você está agindo dentro da sua comunidade? É de vital importância isso. É lamentável, mas muitos abrem brechas profundas, e depois ficam pedindo, dizendo, reclamando: meu Deus, se esqueceu de mim. Muitas vezes, e atenção, nós abrimos brechas enormes, profundas, dentro da nossa casa. Abrimos brechas profundas dentro do nosso lar. Abrimos brechas profundas no nosso relacionamento matrimonial. Abrimos brechas profundas no nosso relacionamento profissional. Abrimos brechas profundas no nosso convívio profissional. Murmuramos e reclamamos porque não somos abençoados. Em conformidade ao texto que lemos
da carta de São Paulo a 2 Timóteo 2,15, quero demonstrar 3 condições para servir dignamente. Anote aí, 3 condições para servir dignamente. Anote aí, 3 condições para você servir dignamente. Primeira, servir bem. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Vai te dar a resposta, vai nos dar a resposta. Você sabe o que está escrito? Nem precisa abrir a sua Bíblia, está na tela. Os que servirem bem, atenção, os que servirem bem, ouça e leiam aí na tela. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição. Você entende isso? Você alcançará uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Onde está escrito isso, pastor? Está aí na tela para você ver, está aí na tela. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Servir bem. O que é servir bem? Servir bem em casa, servir bem na escola, servir bem na empresa. Como é que você serve na empresa? Olha para mim, queridos, olha para mim. Como é que você está servindo na empresa? Como você está servindo na escola? Olhe bem para mim, olhe bem aqui. Como é que você está servindo na igreja? Reflita, pense. Como você tem servido em casa? Com seu pai? Com sua mãe? Como é que você tem servido na vizinhança? O da direita? O da esquerda? Quem está na tela está vendo do lado esquerdo aqui. O da frente? O vizinho de trás? Como é que você tem servido? Esse texto que eu acabei de ler é para você servir bem. Tem pessoas, e vocês conhecem melhor do que eu, que pedimos licença, porque está dizendo que é um gospel. A palavra é até bonita, evangélico, o gospel. Mas de Cristo não tem nada, não é digno, não serve bem. Não dá exemplo na vizinhança, não dá exemplo na escola, não dá exemplo em casa. E muitos nem na igreja. Quer adquirir uma boa posição? Sirva bem. Segundo, para ganharmos tempo, ser aprovado. Pastor, qual que é o segundo aspecto? Ser aprovado. Ah, é? Onde você leu? O que nós acabamos de ler no início, lembra? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Nós lemos isso. 2 Timóteo 2, versículo 15. Ser aprovado. Aprovado. Não é isso? Aprovado. É procurar apresentar a Deus como? Aprovado. Se vocês estivessem aqui na igreja, eu ia pedir para vocês repetir.
Como que devo apresentar a Deus? Como? Obviamente que a igreja toda iria responder: aprovado. Fui reprovado no primário. Eu acho que a maioria não sabe, acho que nem lembra, sabe? No meu tempo era primário. Agora existe uma outra terminação. Nós temos uma professora aqui que pode até me auxiliar. Eu acho que é fundamental. Muito obrigado. Nós temos uma professora que nos auxilia aqui também. É fundamental 1, fundamental 2 e aí vai. No meu tempo, na minha época, eu sei que vocês não vão saber disso, mas existia um primário, do primeiro ano até o 4º ano. Eu fui reprovado nos 4. Sabe por quê? Graças a Deus, a minha mãe está na glória. Eu a perdi recentemente e ela não pode estar aqui para poder dizer para vocês: ele era problema, ele era um problema. Mas eu vou repetir por indisciplina. Indisciplina. Aqui na igreja nós temos um jovem senhor, ou um senhor bem jovem, em que tem um filhinho, não vou dizer o nome dele, por questão até de ética, mas uma certa ocasião, e o filhinho dele correndo para lá e correndo para cá, e uma vez ele chegou em mim e disse assim: pastor, me perdoa, desculpa por causa do meu filho, porque eu disse, quase que eu falei o nome dele, mas eu disse assim: ô querido, não se preocupa, porque seu filho não chega nem aos pés quando eu estava na igreja, ou então no primário, nem aos pés. Imagine pulando de banco em banco e os pastores querendo orar e não conseguiam. Por indisciplina, fui reprovado. Tem muito obreiro que faz vergonha, reprovado. Tem muito obreiro indisciplinado, reprovado. Tem muito obreiro caloteiro, reprovado. Tem muito obreiro com escândalos, reprovado. Tem muito obreiro que dá vergonha de dizer que é obreiro, reprovado. Quer ser aprovado? Apresente-se a Deus, manejando bem a palavra da verdade. Pastor, mas qual o terceiro aspecto? Tá bom, vou ser rápido com você. O terceiro aspecto, é o vaso de honra. Precisamos ser vaso de honra. Mas pastor, onde está escrito isso? Está na Bíblia, querido. Mesma recomendação do apóstolo São Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Onde está escrito? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Sabe qual é a recomendação de Timóteo? Está aí na tela para você ver. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vaso de honra.
Bom pai, vaso de honra. Boa mãe, vaso de honra. Bom filho, vaso de honra. Bom diácono, diaconisa, vaso de honra. Bom funcionário, vaso de honra. Vizinho, vaso de honra. Ali vai, o vizinho vai estar olhando ali, você saindo, ali está indo um vaso de honra. Está o funcionário chegando, ali está vindo um vaso de honra. Está vindo para a igreja, servir na igreja. O pastor está olhando, admirando e vendo um vaso de honra. Seja um vaso de honra. Sejamos um vaso de honra. Tive 3 bons amigos, pastores, ótimos, excelentes amigos. Só para concluir a minha mensagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que você preste bastante atenção. Tive 3 grandes amigos, eles, pastor Gonçalo, pastor Valdemir e pastor José Bernardes. 3 grandes amigos, inseparáveis. Todas as convenções, congressos, nós estávamos sempre juntos. E um deles, eu não me recordo exatamente quem foi, talvez até o pastor Gonçalo, é possível que seja ele que tenha falado uma história para nós. A história consiste em ele visitar uma família, estando numa família muito simples, né? A humildade chegou ali de uma forma especial, mas quando ele foi convidado para orar, a família disse, o papai não está em casa, mas o pastor pode entrar, mamãe está, não, nós vamos esperar. Aí o pastor ficou ali esperando e os meninos resolveram conversar, e ele começava a indagar para os meninos, o que seu pai faz? Ele trabalha do quê? Quais são as situações? As crianças rapidamente descreveram a questão do pai. Nossa, o meu pai, se o senhor soubesse, pastor, como é o meu pai é uma maravilha. Ele conta historinha para nós. O meu pai, ele traz doce. O meu pai, ele gasta tempo com a gente. Papai, o papai, ele conta a história da Bíblia, a história de Davi. Nossa, é tão gostoso. O senhor quer que eu conte a história de Davi para o senhor? O senhor quer? O meu pai dá atenção para nós. Ele chega cansado, mas ele lê umas histórias e nós brincamos de peão, de bolinha, de ping-pong, e nós brincamos. Meu pai tem um tempo para mim. Dado toda essa história, quem é que chega? O pastor já tem uma ideia de que aquele homenzarrão tem aquela ideia. De repente, chega aquele homem, baixinho, simples, dizendo para o pastor: paz, pastor, tudo bem? Que bom vê-lo aqui na minha casa. Quando o pastor olhou para a situação dessa cena, ele pôde dizer que ali tinha um vaso de honra. Esse pai estava preparado para toda boa obra. Apesar da simplicidade, tinha honra naquela casa, tinha bênção, tinha atenção. A aplicação que eu faço para você nesta tarde, nesta live: como a igreja vê você? Como a sociedade vê você? Como o seu patrão vê você? Pense nisso. Se precisar, comece hoje. Se precisar, comece a ser melhor. Comece a perceber a graciosidade divina
quando se é digno no servir. Quero concluir essa palavra com você. Servindo dignamente, seremos conhecidos como vasos de honra. Ali vai um vaso, ali vai um abençoado. A minha mãe, mulher de oração, hoje está completando 30 dias que o Senhor a recolheu para si. Uma diaconisa exemplar. Alguns pastores podem dar notícias, informações a respeito dela. Pastor Gonçalo, um grande amigo, pode falar sobre ela. Uma mulher prestativa, uma mulher de oração, todos gostavam. Era um exemplo de vasos de honra, em casa, fora de casa, na igreja, tremendamente. Perdemos a minha mãe, nossa mãe, faz 30 dias, hoje. Posso considerar como aprovada, nos seus momentos finais. Ela sempre nos orientava dizendo: seja vaso, não envergonhe o Evangelho, porque a cobrança é muito dolorosa. A cobrança é muito dolorosa. Muito embora Deus levanta os caídos, mas a cobrança vem. A conta vem. E é doloroso. Não vergonhe o Evangelho. Seja vaso de honra, meu filho. Ela sempre dizia isso. E quando ela viu o seu filho na presença do Senhor, ela não tinha outra alternativa em lembrar dos cânticos de sua mãe, a minha avó, sempre dizendo: então minha alma canta a ti, Senhor. A minha alma canta a ti, Senhor. E quando viu a bênção no seu lar, cantarolava, cantarolava, cantarolava. Então minha alma canta a ti, Senhor. Talvez você possa estar agora dizendo: pastor, eu quero recomeçar. Pastor, eu quero ter um encontro com Deus. Pastor, eu quero ser um diácono de valor. Pastor, eu quero ser um vaso de honra. Comece a cantarolar. Faça como mamãe fazia. Meu lar é abençoado, então minha alma canta a ti, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe diácono. Que Deus abençoe diaconisa. Que Deus abençoe todos vocês.